Pessoal, vamos começar a nossa aula de Visual Law. Primeiramente, a gente vai poder explicar o que que é o termo Visual Law, porque muita gente fala de uma forma Visual Law, nem sei como que fala de outras formas, mas vamos lá, a gente vai falar sobre o Visual Law e eu gostaria de explicar, primeiramente, o que que é o termo Visual Law. Visual Law nada mais é do que você fazer uma petição de uma forma mais clean, mais limpa, sem aquela poluição visual. Não sei se vocês já repararam, mas antigamente as petições eram aquelas petições enormes que a gente não conseguia nem ler, porque só tinha texto, 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 texto enorme. E quanto mais você escrevia, melhor era a sua petição considerada. Hoje em dia isso mudou e a gente está vivendo numa época que tudo é muito veloz, muito rápido e a gente precisa mais de objetividade. O que que isso quer dizer? Quer dizer que isso também reflete na sua petição e a forma como você se comunica, principalmente com o juiz e quem de fato vai ler o seu processo, os assessores, enfim. Então, acho que é muito importante a gente ficar atento na modernidade, o que que vem acontecendo com o mundo, né, para a gente poder se adaptar ao direito também. E uma das formas que tem da gente se comunicar e se adaptar é com a Visual Law. E o que então seria a Visual Law? Nada mais é do que você fazer uma petição para você se comunicar de uma forma mais clara e mais limpa, tirando toda aquela poluição visual que existia nas petições anteriores. Então é você trazer uma petição de uma forma mais objetiva e mais clara. Dito isso, eu te pergunto: é importante, então, a gente ter a Visual Law? É importante a gente desenvolver uma peça com Visual Law? E, na minha opinião, sim, é importante, é fundamental e é necessário a gente ficar atento a essas mudanças. Aí você pode estar me perguntando: "Tá, mas isso é muita coisa, eu não posso viver sem, eu não posso simplesmente fazer uma petição e pronto?". E aí eu vou te responder que sim, você pode simplesmente fazer uma petição e pronto. Agora a minha questão para você é, se eu te falar que se você fizer uma petição de uma forma mais clean, você terá mais sucesso, não é vantajoso você também então aprender mais uma coisa para você ter sucesso na advocacia? Então, se você compreender que sim, é uma nova ferramenta para te trazer facilidades, eu acredito que você vai encarar de uma forma mais fácil e sim, vai aprender e querer utilizar a Visual Law nas suas petições. Então, não é uma coisa que você assim, ah, eu necessariamente tenho que fazer, eu não posso viver sem, obrigatoriamente a gente tem que fazer a Visual Law. Não é, mas se você fizer, eu tenho certeza que você terá grandes sucessos. E digo mais, se você fizer conforme que a gente vai ser dito aqui, porque tudo em exagero também causa prejuízo. Então a gente tem que ter parcimônia de não fazer eu vou explicar, eu vou mostrar aqui o que que seria uma petição com e sem Visual, para a gente poder ver que isso traz sim benefícios, mas você precisa ter moderação. Não podemos fazer uma petição como se fosse um gibi, ou como se fosse um carro alegórico de carnaval. Não é isso, tá, gente? O Visual é uma forma de fazer com que a petição fique mais clara e mais limpa, sem poluição visual. Então, quanto menos é mais. Mas vamos explicar aqui quais são as fases para se fazer uma petição melhor, o que que eu preciso modificar na minha petição atual para a gente poder desenvolver melhor uma petição e comunicar melhor com o juiz para que a gente obtenha resultados melhores. Agora, fato é que eu também estava pensando aqui, se você pega, não precisa nem ser juiz ou uma petição, se você pega um texto gigantesco, enorme, um e-mail que você recebe, você vai ler tudo isso ou você já vai lá no final para saber o que que é que a pessoa está querendo ou que a pessoa está pedindo?
Geralmente a gente é assim, a gente não tem mais paciência nem tempo de ficar lendo todo o texto para saber o que que de fato importa, que são os pedidos. Então você tem que pensar isso na sua petição. Não basta você simplesmente escrever uma petição enorme, gigantesca, colocando todos os seus pontos ali, se ninguém lê. Então você tem que fazer uma petição que de fato será lida, porque é isso que interessa. Tem que ser uma petição que chame a atenção sem causar preguiça na pessoa que está do outro lado em ficar lendo. Ela vai ver aquela petição, ela, meu Deus, 21 páginas, não vou ler. Que é uma petição que eu peguei aqui, uma inicial que eu peguei para mostrar para vocês de modelo. Óbvio que eu não peguei ela toda, porque a gente ficaria aqui horas só para analisar cada página, mas eu peguei uma página só, que já vai ser o suficiente para te mostrar que aquele tipo de petição já está poluída e só de olhar já me dá canseira de poder continuar lendo aquilo. Então a gente tem que fazer de uma forma mais simples possível. Então vamos primeiro começar elencando quais são os pontos positivos que a Visualó traz para a gente, como ferramenta de comunicação. E a primeira delas, é claro, é o que eu já falei, ela melhora e muito a comunicação da peça com o juiz e com os assessores, que são quem lê na maioria dos casos. Então, esses dias eu estava até despachando com o juiz, eu escutei a assessora comentando assim: "Nossa, olha aqui essa petição, 30 páginas. Alguém acha que a gente vai ler isso? A gente tem milhões de processos para analisar". Então você imagina só, gente, uma pessoa que tem que analisar, sei lá quantos processos, vamos colocar 10 processos por dia, cada um com 30 páginas. É inviável. Então, se você tentar facilitar ao máximo, a sua petição é a que será lida. Então, o primeiro ponto positivo da Visualó é a comunicação eficaz com o juiz e com os assessores, que são quem vão de fato ler a sua petição. O segundo ponto positivo é você trazer um documento mais claro e mais objetivo, mais clean, mais limpo, que também irá facilitar na comunicação. E, por último, e para mim também um dos mais importantes, é você tentar, isso faz parte da Visualó, você tentar diminuir juridiquês na sua petição. Você não utilizar palavras que são de difícil compreensão e que não fazem mais e não agregam mais nenhum sentido na peça, simplesmente para mostrar que você tem algum conhecimento ou não daquilo que está sendo exposto. Então, é o objetivo principal é trazer clareza, trazer de uma forma mais limpa possível a comunicação e facilitar o processo no final para que o juiz decida de forma favorável para você. Então, gente, só tem pontos positivos. O ponto negativo é que você vai ter que aprender a fazer uma petição com o Visualó. E quando eu digo aprender, eu falo em relação a mim, por exemplo. Por quê? Porque para fazer uma petição com o Visualó, tem que ser design, tem que ter a noção de como que vai estar, definido e redistribuído o a escrita, com o formato, o cabeçalho, enfim. Não basta simplesmente você falar assim: "Vou fazer uma petição com Visualó". Então, como eu não tenho essa noção, aqui no escritório a gente pagou para um design fazer a nossa petição e ficar bem bonita. "Ah, então necessariamente eu tenho que pagar para alguém?". Não, você não tem que pagar para alguém. No Canvas tem modelos de petição com Visualó, então você pode utilizar modelos já existentes. Você só tem que ter um pouco de noção para não passar o limite do clean e ficar o poluído. Então, uma coisa que você poderia utilizar para facilitar para você, às vezes você pode não ter a noção e fazer algo que irá te prejudicar ao invés de facilitar. Eu, inclusive, já tive a oportunidade de conversar com vários juízes amigos sobre petições com Visualó. Um deles, inclusive, criticou bastante, que falou que não aguenta quando chega uma petição com Visualó e ele é obrigado a interpretar gráficos e figurinhas.
E aí, gente, cabe a crítica aqui. O que a gente está desenvolvendo e falando da Visualó é para você ter o bom senso de fazer uma petição ficar clean e não ao contrário. Então, se você for pesquisar e tentar fazer uma petição para ficar pior do que se não tivesse o Visualó, não faz sentido algum você fazer. Então, imagina se você vai pegar um documento que ele está clean e aquele documento visivelmente falando vai te facilitar a leitura. Claro que você quem for ler vai ficar mais atraído nessa leitura. Agora imagina se é uma pessoa que não gosta de números, não gosta de gráficos, não gosta de interpretar gráficos, ela precisaria ter que ficar interpretando o que está escrito numa petição, por exemplo, ou figurinhas igual a um gibi. Não faz sentido algum você utilizar. Ou até mesmo uma petição cheia de cores, uma cor vermelha, outra amarela, azul, enfim, aquela bagunça toda. Então não faz sentido. Até em relação às cores, as cores têm uma hierarquia, e a gente vai falar sobre isso logo adiante, mas então tem-se críticas sobre petições de Visualó, mas você tem que ficar atento para não dificultar o processo ao invés de facilitar, tá certo? Então, esse é o nosso primeiro ponto. A segunda menção que eu queria dizer é que recentemente, inclusive, um juiz saiu isso numa reportagem do Migalhas, eu até fiz um reel sobre isso no Instagram, falando que um juiz, ele utilizou de Visualó para poder fazer uma decisão, para poder ficar mais claro o que estava decidido. Enfim, gente, o Visualó, então, resumindo, nada mais é do que facilitar a comunicação entre quem está escrevendo e quem está recebendo a comunicação. É simples assim. Precisa de ter um design gráfico, preciso pagar alguém para poder ter uma petição ideal? Não necessariamente precisa pagar alguém. Se você já fizer uma petição tirando juridiquês, tirando, informações difíceis e deixando ela mais clean, com menos informações possíveis, sendo objetivo, isso já é considerado uma petição com Visualó. Então, vamos lá, a gente traçou os pontos positivos e agora eu vou traçar com vocês ponto a ponto e passo a passo do que você pode fazer para melhorar a sua petição e a sua forma de comunicação. E a primeira coisa que eu vou te falar, a primeira dica, o primeiro insight é você melhorar e formatar melhorar a sua formatação da sua peça. E o que que isso quer dizer? Eu não sei se vocês já viram, mas existem petições, pode parecer inacreditável para muitos, mas existem petições que começam com uma fonte, vai para a qualificação com outra fonte, outro tamanho, começa justificado, depois vai para o meio, enfim, fica tudo diferente. Então você tem que se atentar o primeiro ponto é a formatação. Quem estiver anotando, escreve aí. Então, ficar atento à formatação. Isso engloba o quê, gente? A fonte que você está utilizando, o tamanho da fonte, a margem que você está utilizando, colocar tudo justificado na mesma linha ali, o espaçamento entre os parágrafos. Isso é muito importante, e isso causa também um conforto visual. Porque se você está vendo um parágrafo na fonte 12, o outro parágrafo pequenininho na fonte 9, isso causa uma bagunça. Você tende a achar que o que está na fonte 12 é mais importante do que o da fonte 9, e às vezes não é a sua intenção fazer isso. Então você tem que sim ficar atento à formatação do seu texto. O segundo item que você tem que ficar atento é em relação às cores que você vai colocar. Não encher de cores, mas você pode sim utilizar a paleta que você usa para a sua logomarca, para o seu escritório. Então, você vai colocar um texto com um título. Você pode colocar de uma cor e logo embaixo você pode colocar a outra cor, mas só para realçar, gente, o título. Nada de escrever textos em vermelho, em azul, enfim. A cor é preto, mas o que eu estou dizendo aqui das cores é em relação aos quadrados que você pode colocar lá, o título, então você tem que ficar muito atento a isso.
Parece besteira, mas se você pecar nisso, você vai ter uma petição poluída. Outro ponto que a gente pode também ficar atento, o terceiro ponto, o primeiro é formatação, o segundo cores, o terceiro são os elementos visuais. E o que quer dizer esses elementos visuais? Fotos, colocar ementa no começo da sua petição, colocar ícones, colocar aqueles bullet points, se você quiser explicar de uma forma mais fácil para visualizar, colocar então elementos. E esses elementos precisam seguir a paleta de cores que a gente já mencionou no tópico anterior. Então, você fazendo formatação, cores e os elementos visuais, você já vai ficando atento a isso, você já vai dar uma roupagem diferente para a sua petição. O quarto item que eu gostaria de mencionar são os textos de fundo. Gente, isso aqui não tem função dentro de uma petição. Então, que não tem função dentro de uma petição, não faz sentido de ser colocado dentro da petição. Então, se você fica colocando aquelas marcas d'água com símbolo de balança, com a sua logo, não faz sentido, polui a petição e dificulta a leitura. Não é todo mundo que consegue visualizar de uma forma, eh, rápida. Tem gente que usa óculos, tem gente que precisa de uma fonte maior. E se você faz com que a petição fique embaralhada e confusa, fica pior ainda. Então a gente tem que tentar facilitar ao máximo, porque tem colega facilitando. Se você não facilitar, vai ficar mais difícil ainda para você. Então, a gente tem que ficar atento, formatação, cores, os elementos visuais e os textos de fundo retirar da petição. Se você utilizava isso, por favor, tire para você não mais utilizar. Então, gente, cuidado para balança. Símbolos de balança da justiça não agregam na sua petição e não precisam ser utilizados. Agora vamos falar em relação às fotos, que a gente colocou ali nos elementos visuais. Fotos, eu posso colocar fotos? Pode sim, e serve inclusive como elemento para você tentar convencer o juiz. Mas claro que tem que ser com parcimônia, tem que ser fotos que são, autorizadas de serem colocadas, então não pode ser nada, gritante, berrante, enfim, você precisa ter também noção e bom senso na hora de colocar as fotos e a quantidade de fotos também, não encher uma petição de fotos, porque isso vai dificultar ainda mais o processo de você visualizar o que que de fato você está querendo com aquilo. Então, menos também é mais, tá, gente? E agora vamos partir para o conteúdo em si da petição. O que que escrever na petição, né? E aqui eu vou falar novamente, menos é mais. Se você não precisa de botar, se não vai agregar, não coloca, só para encher linguiça. Não faz mais sentido você tentar fazer uma petição enorme só para você demonstrar conhecimento. Isso não mais demonstra conhecimento. Então, fica muito atento a ser sucinto e objetivo. E o que mudou muito na minha advocacia em relação ao Visual foi colocar ementa. E o que que é isso? E eu acho que é bem interessante e aqui, mais uma vez, claro que você tem que ter o bom senso de colocar uma ementa bem resumida e que faça sentido para o que você está dizendo. Não pode ser aquela ementa que vire uma petição. Tem que ser uma ementa curta. Logo no início, você coloca o cabeçalho, coloca uma ementa curta e tá tudo bem, tá? É assim, só para quando o juiz visualizar sua petição, ele ter noção do que é que ele vai ver logo em seguida. Então, dano moral, plano de saúde, cancelamento. Pronto, essa é uma ementa. Ele já vai saber do que se trata o processo. Então, são pontos básicos e rápidos, objetivos, para você introduzir a sua petição.
Isso facilita e muito, porque você já vai com o espírito, você já muda a chavinha lá na sua cabeça falando: eu vou ler sobre isso". Então já facilita e muito. Claro, então, não colocar aquelas ementas que seria um resumo da sua petição. Ementa serve apenas para você mencionar de forma rápida sobre o que é o teor da sua petição. E aí logo em seguida vem o dos fatos. Gente, e o dos fatos é o mais importante da petição. É aqui que você de fato tem que prestar atenção. E é aqui que você de fato tem que gastar o seu tempo, a sua energia. Porque é isso que vai convencer o juiz. Porque do direito, ele já sabe. Ele vai ficar convencido da petição, do seu pedido, é nos fatos. Então, é aqui que você precisa gastar a sua energia. Agora, eu preciso escrever aquele dos fatos gigantesco, sem fim? Não. Objetividade é o que tem feito a diferença em qualquer petição hoje em dia. Então, você precisa ter o dos fatos estipulado. Preste atenção tem que estar claro, conciso, coeso, para que seja um dos fatos resumido, mas que traga tudo que de fato é importante para o esclarecimento da petição. Então, gente, foque mesmo no dos fatos. Agora, o do direito, aquele tanto de jurisprudência, precisa disso? Não, eu entendo que não mais precisa de você encher a petição com encher linguiça e colocando jurisprudências 3, 4, 5, enfim, se você quiser colocar uma, é o suficiente, você não precisa de colocar mais. Um juiz já está cansado de ver aqueles pedidos, então não precisa encher linguiça colocando jurisprudências e atrás de jurisprudências. E dos pedidos, é só lembrar que tem que ser elencados para ficar fácil a compreensão e relacionado aos fatos. Você coloca todos os pedidos e pronto, gente. É uma petição simples e não precisa de ficar enchendo muitas firulas. Agora, gente, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Quem está no Instagram não vai conseguir ver, mas eu vou falando e acho que a gente vai conseguir demonstrar aqui o que seria uma petição com Vigoló, de uma petição sem Vigoló. A gente está ao vivo aqui no Zoom e a gente também está ao vivo no Instagram, então só quem está no Zoom vai conseguir visualizar essa essas petições. Mas se você estiver no Instagram e desejar receber o modelo de petições com Vigoló, sem Vigoló, que eu vou apresentar aqui, depois você só me manda um direct que eu te mando também. Então vamos lá, eu primeiro vou apresentar para você uma petição, o que não fazer no seu tá aparecendo aí, né? O que não fazer na sua petição. Gente, olha essa petição aqui, ela é uma petição inicial da Justiça do Trabalho, tinha 21 páginas essa petição. Só na hora de eu fui achei a primeira petição, na hora que eu fui pegar, eu falei: "Meu Deus do céu, que preguiça de ler". Não dá para ler isso mais. E aí, eu peguei uma página só, porque a gente ficaria aqui horas se eu tivesse que falar as 21, páginas para vocês. Mas vamos lá. Aqui é a folha 3 que eu peguei para vocês, e aqui tinha a logo do escritório. Eu, lógico que negritei tudo para vocês não verem qual é o escritório, para a gente não mencionar. E isso aqui, gente, para mim não está agradável visivelmente, tá? Talvez quem fez tenha gostado, mas eu acho que a gente pode sim melhorar e tentar facilitar. Tem muita informação que eu acho que é irrelevante para o caso. Então, essa logo aqui, talvez de uma forma menor, mais em cima. Aqui em cima, uma marca d'água lá pequenininha da logo, já supriria o efeito, não precisaria em todas as petições ter essa logo gigantesca aqui, ó, e numa cor pesada, num marrom, num preto, enfim, que eu acho que fica muito pesado a petição, não está agradável, inclusive, as cores. Aqui embaixo
essa petição traz várias preliminares. Uma delas aqui, ela colocou dos benefícios da justiça gratuita. Você acha que a gente precisa colocar em uma página os benefícios da justiça gratuita? Não, gente. O juiz sabe quais são os benefícios da justiça gratuita. São informações desnecessárias. No pedido, você pede a justiça gratuita, em uma linha você consegue pedir a justiça gratuita e comprovar nos autos, em documentos e anexos, que o seu cliente tem direito à justiça gratuita. Você não precisa gastar uma página. Você acha que alguém vai ler isso, dos benefícios da justiça gratuita? Não, não vai ler. Então você está enchendo linguiça para uma petição e é desnecessário. Ocupa espaço e a mente, a pessoa fica com preguiça de você. O terceiro ponto que eu queria falar aqui dessa página, nessa petição, é essa marca d'água aqui, que tem em todas as páginas desta petição. Essa marca d'água aqui também. Para quê? Não faz sentido. Sem contar que ela está no meio, pega só um pedacinho da folha, que fica só do lado esquerdo, você só consegue visualizar um pedaço, o outro tem texto em cima que você não consegue visualizar qual é a marca d'água, enfim, eu achei completamente desnecessária também essa marca d'água. E no final, no cantinho, eu acho que ele poderia ter feito uma forma linear para ocupar menos espaço, tá, da petição e deixar de uma forma mais linear e horizontal, ter colocado o endereço, o contato e o e-mail dele. Essa aqui, então, é uma forma de petição que eu entendo que está poluída. Imagina você ver 21 páginas dessa informação. Eu achei demais, então agora eu trouxe para vocês outra petição. Essa aqui não tem bijoló, tá? Não tem bijoló. A ideia que eu quero mostrar aqui para vocês é simplesmente os bullet points e a simplicidade de uma petição e o como facilita o processo de leitura de quem está do outro lado. Então, por que que não tem bijoló? O que eu quero dizer com não ter o bijoló aqui, ela não foi pensada em colocar logomarca, ela não tem cores, ela não tem elementos, ela não tem nada, é uma petição crua e simples. E isso quer dizer que não quer dizer que ela não tenha o visual, mas tem a facilidade, que é a informação trazida, e aqui eu vou explicar para vocês nessas bullet points. A gente consegue visualizar aqui, ó, qual é o andamento do processo sem ter que desenvolver isso em textos. Ficou muito mais fácil de um juiz ler, por exemplo, na movimentação 43, 47, 51, ela tá trazendo informações do processo que são relevantes para o pedido nessa petição, só que ela não coloca em forma de texto. Então aqui, ó, se eu quero saber qual é a movimentação 79, recurso da exequente agravo de instrumento, eu já vou lá e sei qual é a informação. Então aqui fica muito simples de você visualizar o que que aconteceu em toda a fase do processo, sem que você tenha escrito isso em texto. E fica claro da pessoa ler, ela consegue visualmente já de forma rápida, entender o que está escrito. E é isso. Aqui, então, eu compartilhei uma petição que não tem, é simples, qualquer pessoa consegue fazer essa petição, basta com que você tenha objetividade na hora de escrever também. E por fim, eu vou compartilhar aqui com vocês um modelo de petição. Essa petição, inclusive, eu fiz ontem, de Visualó, uma petição aqui do escritório, que a gente utiliza e eu vou te explicar o que que é o Visualó aqui, para que você utilize aí no seu escritório e nas suas petições. Então aqui, ó, gente, para quem está vendo, tem uma logomarca em cima, bem clarinha, não é o que chama a atenção na petição, ela não está gritando ali,
são as cores, a paleta de cores do escritório, então a gente utiliza ela lá em cima. Aí eu tenho um endereçamento, a ementa que eu falei para vocês, ó, coloca ali do lado, só pontos, tópicos do que é o processo, por fim, a qualificação, enfim. E aqui embaixo, como eu falei para vocês, eu mencionei o endereço, o endereçamento, tá vendo que ele está na horizontal, exatamente, ele está linear, não está ocupando muito espaço da petição. E aqui embaixo eu consigo, abaixando aqui para vocês verem, tem cores também, apenas no título. Tá vendo que diferencia o título do texto? Então você já consegue visualizar que no título é uma cor, chama a atenção sobre o que que é que eu estou falando. Os fatos, como eu disse, são muito importantes. A petição está formatada com o mesmo, eh, com a mesma fonte. E aqui eu quero falar do negrito. É importante a gente negritar apenas aquilo que quer dar atenção, chamar atenção. Então você não negrita todo o texto, você utilize do negrito apenas para ressaltar o que é de fato importante. Então aqui eu vou só abaixando para vocês verem que tem o título e cada título da cor da paleta, e embaixo, em preto, tudo justificado, enfim. Isso aqui, tá vendo o conforto que dá uma petição com Visualó? Sem contar, gente, que aqui, ó, o endereçamento está na primeira página. Eu não preciso ficar repetindo isso e poluindo a petição embaixo com mais informações. Isso é uma petição com Visualó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse bate-papo. Eu espero que vocês passem a utilizar Visualó na documentação de vocês. Não necessariamente vocês vão ser aptos a fazer uma petição com design gráfico, então não necessariamente precisa disso. Se você tiver condições, contrate um design para ele poder te ajudar e te auxiliar melhor. Mas se não, tem o Canvas que você pode utilizar, mas tenha noção que a gente precisa fazer peças mais objetivas, mais claras e mais simples. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Obrigada por mais essa aula.